Deixa eu ver. Agora foi. Agora foi. Eu preocupada aqui que eu não estava conseguindo dar entrada, né? Boa noite. Boa noite. Peraí, tá tudo errado aqui. Peraí. Gente, você tá me vendo direito? Porque eu não Tô, estou me vendo. eu tô te vendo direitinho. O pessoal tá ouvindo direitinho aí? O áudio tá bom? O áudio tá, para mim está. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Ah, então tá bom. Deixa eu Pronto. só colocar rapidinho, o link da nossa conversa na outra página, que eu estava Tá. colocando, enquanto você não me chamava, Ah, estava eu a colocar, entendeu? Ah, Jesus. Peraí. começou. Enquanto Já isso, são a as gente duas espera um primeiras pouquinho o pessoal pessoas. chegar, né? Já O tem pessoal está 8 pessoas. chegando. Hã? Já tem 8 pessoas assistindo. Então tá show de bola. A gente vai. É porque eu estou botando, porque o seu link nas minhas redes sociais para o pessoal também acompanhar, se for o caso. Apesar de que eu vou te pedir para você salvar antes de sair, Tá bom. para a gente colocar, entendeu? Nas redes sociais. Tá ótimo. Tanto na minha quanto na sua, enfim. A minha aqui está aparecendo as letrinhas para eu dizer algo para você. Não tá uma coisa assim fora de série, mas tudo bem, não tem problema. Estou escrevendo um oi para ver se sai, mas não quer sair. Agora, você podia enquadrar mais um pouquinho a sua câmera, porque eu estou enxergando só o seu busto e o seu queixo, não estou vendo o seu rosto. Ah, não tá vendo meu Aí, rosto? Agora agora eu foi. tô. Agora Porque foi. para mim só aparece o meu olho. Não. Mas agora foi, né? Agora só está aparecendo o seu olho? Não, para mim aqui. Mas o que Nesse importa é você. momento? Para mim só. Peraí, né? Pronto. Agora melhorou. Tá, Ah, e tá aí eu saindo tô aí. te vendo, porque antes eu só estava vendo seu busto, agora você está vendo meu rosto, né? Isso. Gente, vocês, com aquele que a gente fala, fiquem tranquilos, podem rir à vontade, que a gente é marinheiro de primeira viagem, está aprendendo, né? Então, a gente vai pagando os micos ao vivo, É né? verdade. Vai pagando os micos ao vivo, tá tudo certo. Mas, Josi, hoje nós vamos conversar, doutora Josiane, né? Você vai. Eu sou a doutora Luciana,
E nós vamos falar sobre direito bancário, né? Hoje, nessa pandemia, essas novas instruções que estão vindo pelo governo para ajudar o povo brasileiro, que infelizmente não está sendo cumprida. A ideia é boa, é louvável, mas nunca foi cumprida, né? Não vai ser agora que vai começar a ser cumprida, né? Pois é, né? Porque eu Ai, que acredito que nem coisa horrível precisaria, de né? falar. Nem precisaria, né, de ter uma resolução, de ter vários projetos de lei, né? Só a sensibilização da população e dos bancos já seria suficiente, né? Mas infelizmente aqui no Brasil não funciona dessa forma, né? Apesar de que eu acho que o povo está aprendendo, sabe? O povo está aprendendo a fazer com que funcione. E eu espero que dessa vez realmente aconteça de verdade, que o povo aprenda e os governantes tomem vergonha na cara. Apesar de crer muito que essa governança está vendo muito lado brasileiro. Não está dando muito dane-se, que era até pouco tempo visto. Nós passamos por uma crise mundial há algum tempo atrás, não é muito tempo, em 2018, né? 2017 para 18, não foi? Não, 16 para 17. Uma crise mundial forte e o governo deu um dane-se para a gente, aumentando a energia. Ele meteu bronca. Seguiu Pelo o menos dessa barco e vez estão deixou. olhando. Estão olhando um pouco mais para o povo brasileiro, né? Principalmente com relação ao direito bancário, né? Que muita gente se perguntou assim, o que é que a gente vai fazer nesse momento, né? E, todo mundo tem uma conta, todo mundo tem um financiamento, poucas são as pessoas que não têm, né? Então fica complicado, né? De não ter alguém que olhe, né, por nós. É verdade. E aí foi criada essa resolução 4.782, agora, pelo Conselho Monetário Nacional, de colocar aumentar, né? Colocar para a gente a possibilidade de suspender os pagamentos durante um prazo de 60 dias, né? Para o pessoal. Só que, às vezes, as pessoas, isso aí a gente está nesse bate-papo para poder responder algumas perguntas do pessoal. Quem quiser já fazendo a sua pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas, assim, o interessante é que essa resolução foi colocada para a gente fazer o requerimento. Não é automático, né, Josiane? É a Não. requerimento. Muita gente acha que é automático e que não é. E nem todos os bancos aderiram, né? Foram só os principais, né, que aderiram a essa resolução. Na E quem não realidade, aderiu, sério? sério, deixa eu ver aqui. Bom, mas... Oi? Bora. Oi? Travou o vídeo. Melhorou? Agora foi. É porque eu estava mexendo na configuração. Melhorou? Pronto, melhorou. Só que ainda tá bem baixo. Sério? Mas vamos lá, dá para escutar. Eu tô te ouvindo bem. Então o problema pode ser aqui no meu telefone. De repente, até é. É porque eu não gosto de falar com fone. Não sou muito adepta ao fone, não.
E, bom, se dá para ouvir, o pessoal está ouvindo direito? Ah, o Wilker não viu a apresentação das doutoras. Porque ele chegou atrasado. Não. Oi. Ó, eu sou a doutora. Bom, vocês estão ouvindo bem? Eu vou tirar isso aqui, porque não está dando certo, não. Eu tinha que ter me preparado para o fone, mas como o pessoal está ouvindo, então tá bom. Eu sou a doutora Luciana, sou advogada, meu escritório no Rio, no centro, agora trabalhando home office, do ladinho da doutora Josi. É a doutora Lu e a doutora Josi, né? Isso. E eu sou especialista em direito privado e direito previdenciário. Eu vim aqui a convite da doutora Josi conversar com ela na rede social dela. Hoje nós vamos bater um papo sobre o direito bancário no tempo da pandemia, a resolução, as medidas que o governo tem feito para ajudar o povo brasileiro a atravessar esse período de quarentena, de pandemia que está prejudicando todo mundo. Não é A nem B, a classe toda, pobre, rico, mais ou menos. O rico, né, guardou o dinheiro no bolso e tudo bem. O pobre, o mais ou menos, está lutando, né? Como pode. E, enfim. E a doutora Josi vai falar sobre ela. Meu nome é Josiane Tenório, eu sou advogada especialista em direito bancário, né? Também tenho a especialização em direito previdenciário militar e direito militar, né? Estou entrando em uma pós-graduação de direito público também. E hoje a gente está aqui para bater um papo, né, sobre essa questão de como a gente vai fazer para resolver os problemas do dia a dia com relação ao direito bancário, né? Acho que isso é muito interessante, né? E essa resolução 4782 do Banco Central, tudo indica que não adiantou muito, né? Porque só os 5 maiores bancos, né, que tomaram a frente de realmente resolver a situação, segundo a Frebaban, né? Segundo eles, só os maiores bancos foram o Banco do Bradesco, Brasil, Caixa Itaú, Econômica, Caixa, Santander, Bradesco Bradesco e Itaú Unibanco. e Itaú. Foram os bancos que realmente Aderiram. aderiram, né? Porque a maioria não aderiu, né? Alguns outros bancos eu tenho conta em outros bancos e eu consegui alguma coisa, só que nem todo mundo conseguiu. E assim, isso prejudicou muito, né? O consumidor. Na verdade, a orientação do banco seria aderir, né? Tanto que eles aderiram, né? Publicamente aderiram. Oi, Roberta, tudo bom? Beijinho para você. A maioria dos bancos aderiram a resolução. Mas, infelizmente, Josi, a gente ainda tem um emparelhamento em tudo quanto é local. E a gente não pode mandar e a gente não pode mandar na pessoa, no funcionário. A verdade é essa. A gente não pode mandar no funcionário. E nem eles mandam, mas não ficam o tempo inteiro em cima, né? Então, eles sabem mais ou menos. Então, eles têm que ter uma média de contratos ali para eles fazerem esse remanejamento. Remanejamento. É que eu travei a língua. E esse pedido de suspensão. E uns eles dizem que não dá, a verdade é essa. Para poder fazer a firula deles, e outros eles liberam.
A verdade, na Infelizmente, prática, é isso que acontece. infelizmente, alguns bancos, eles não aderiram, né? Eu tenho uma cliente que entrou em contato comigo desesperada, porque o banco dela, né? Ela fez um financiamento num banco de veículo, né? Um financiamento Uhum. veicular e ela nunca tinha atrasado uma prestação. Então, assim, E ela teve acabou que. Ela negando. ligou para o banco desesperada, disse: Olha, eu não tenho como. Não, eu não tenho como pagar o mês de abril. Ligou, entrou em contato, fez o protocolo e disseram: a gente pode fazer nada. Se você. O seu veículo vai entrar em busca e apreensão. Olha só, nem nos diz que não existem essa prorrogação de vencimento, isso acontece desde que você procure um advogado, né? Quanto menos agora com essa resolução. Então, o recado para o pessoal que está assistindo é: se ligou para o banco não aceitou, pode nos procurar que a gente vai dar um jeito, tanto a doutora Josi quanto a mim. Que isso aí é O que, pacífico, que a resolução acontece? ela tem que ser obedecida. Ela não É, foi feita o para que ser que discutida. acontece? Na realidade, como não estão acatando, né, já temos algumas decisões, né, favoráveis, né, mas caso não ocorra, no caso assim, eu liguei para o banco, não consegui a suspensão. Essa suspensão de 60 dias é muito pequena, é um prazo muito pequeno e já ocorreu, né? Estamos em 1º de junho, desde a resolução foi no finalzinho de março, né? E já se passaram 60 dias. O que eu aconselho? Quando for requerer o pedido de suspensão, né, dos prazos, pedir no máximo, no mínimo de 180 dias, né? Por quê? É um prazo que dá para você conseguir se reestabilizar. Acreditamos, né? Que possa ser que tenha como se restabilizar e restabelecer A as economia. dívidas, né? O ganho, o seu ganho. E aí, se caso o banco não conceder, eu aconselho o quê? Primeiro, procura o banco, faz a notificação extrajudicial, né, que é o primeiro passo. O primeiro passo é a notificação extrajudicial. Por quê? Essa notificação ela vai fazer com que você consiga se resguardar caso o banco ele negative o seu nome, entendeu? Faça alguma coisa que venha a te prejudicar, então vai acarretar um dano moral aí, né? Porque houve uma notificação, você enviou ao banco, né? Ou mesmo presencialmente, mas você foi lá e enviou a notificação, não tem isso, porque eu não posso ir aos correios, tá difícil ir ao banco, eu sou do grupo de risco, o que eu aconselho? Liga, né? Utiliza o internet bank, utiliza os meios de comunicação telefônico, anota número de protocolo. Primeira coisa, anota número de É, protocolo, tudo, quem falou. tudo nosso. Gente, para quem está assistindo, vamos lá, vamos começar do início. Se você tem um problema ou com o banco, qualquer outro tipo de problema do direito do consumidor, porque o direito bancário também faz parte do direito do consumidor, primeira coisa que você tem que fazer é fazer a notificação do que está errado, o que você acredita que esteja errado com você, à empresa. Fazendo essa notificação, como que faz? Ou por telefone, ou por e-mail, ou por aquele fale conosco. E guarde, porque aquilo ali é uma notificação extrajudicial. Ponto. É um tipo de notificação extrajudicial. Isso é um ponto. Segundo ponto, você tem que anotar o número do protocolo e o nome da pessoa, data e horário. Outro ponto, eu fiz uma live, Josi,
Eu fiz uma live, não, mentira. Eu fiz um vídeo que eu vou colocar no meu canal do YouTube, é doutora Luciana Monteiro, Meus Direitos Oficial. É o canal do YouTube. Lá eu vou botar um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre os protocolos, porque eu descobri que aquele número de protocolo que a gente recebe no início é balela, e descobri na carne. Fiquei muito fera da vida, minha filha, porque aquilo ali é URA, e o URA não tem nada, aquele número do protocolo de início não tem nada, não grava nada. Quando você anota, igual eu sou esperto, né? Vou anotar o número do protocolo que dá no início, e você não anotar é a mesma coisa. Você tem que anotar o número do protocolo no final que você fala tudo. Aquele do final é que vale alguma coisa. Então você tem que anotar esse número do protocolo para levar para o seu advogado, porque eles provavelmente vão negar o seu pedido, Isso. mesmo que seja 60 dias. A medida provisória, ela veio, a medida provisória, essa resolução, ela veio podendo se estender. Ela não fixa, ela fixa 60 dias de início, mas depois ela pode se estender, ou não, mas ela pode. Mas, como a doutora Josiane falou, como a gente tem umas resoluções em nosso favor, umas decisões judiciais, então, pessoal, quem está com esse probleminha pode fazer o requerimento judicial através do advogado. Sempre lembrando que a doutora Josi falou, anotar o número do protocolo, fazer a notificação, que essas são notificações extrajudiciais, principalmente que a gente está na pandemia, já vale como anotar protocolo, nome do atendente, dia, horário, entendeu? Aí eu vou rir, vou brincar um pouco para descontrair, a cor da calcinha que você estava na hora, né? Ou da cueca, que vale tudo, né? A gente tem que anotar tudo. O batom, né? E por É aí porque a gente vai. precisa se Anota tudo. resguardar, né? A gente precisa se resguardar. Então, como é que a gente se Isso. resguarda, né? A gente se resguarda anotando tudo. Anotando Porque tudo. na hora da propositura de uma ação, por exemplo, tem clientes que têm dívidas enormes, tem financiamento, tem um caso em São Paulo que o cliente era uma rede de restaurantes e o débito mensal dele, o financiamento que ele fez, né, era 1 milhão e alguma coisa. Então, numa situação dessa, né, o banco não aceitou, Imagina. não Imagina a bola de aceitou. neve. Eu tenho até aqui Teve uma perguntinha aqui fazendo, num caso o específico, como banco, se se eu não dá me esse engano, foi. processo? Oi? No caso Oi? específico, como se dá esse processo? Uma perguntinha aqui. No caso específico, poderia citar algum caso específico e como se dá esse processo? Nós Tá. estamos No, falando exatamente no isso. caso, eu entendi o que, que ele está perguntando. No caso, o banco não aceitou, né? Eu tenho uma dívida enorme, que pagar um financiamento enorme, o banco não aceitou. Eu vou propor a ação. Que tipo de ação é que eu vou propor, né? Seria qual o nome da ação, né? Seria uma obrigação de fazer com a tutela de urgência? Que tipo de ação para poder suspender, né? O que é que faz suspender com urgência um financiamento que está sendo cobrado num momento de pandemia? De utilizar essa tutela de urgência, né, para poder suspender. Tem um detalhe. Oi? Eu acho que caiu para. Não, cadê? A Luciana. Peraí. Luciana. Deixa eu tentar chamar ela de volta.
Deixa eu tentar. Eu não estou conseguindo, peraí. Daqui a pouco ela retorna, peraí. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Conectando. Oi, caiu. Ah, agora voltou. Bom, eu acho que era a tua linha que não estava boa. Agora eu estou escutando até melhor. Ah, é? Nossa, sumiu. Eu sumi aqui, de repente caiu. Tá, Vamos voltar à tutela de urgência, né? Aí, no sim. caso, essa tutela vai servir para justamente suspender, mas tem um porém. Com relação àquelas pessoas que já tinham dívidas antes. Quer dizer, eu sei de veículo atrasado desde 2018. Estou com busca, né? E aí a pessoa diz, eu vou aproveitar agora, né? E Para vou fazer a pedir para o tela. advogado fazer a suspensão da busca e apreensão, fazer a suspensão do pagamento dos valores. Não é assim. Os juízes estão bem de olhos abertos para esse tipo Gente, de esse tipo consumidor. de né, que a gente fala. Vamos E ser claros. eu tenho aqui comigo, né, um agravo de instrumento, né, que foi um despacho, né, desse agravo que foi proferido em segunda instância, do seguinte: o réu já estava devendo já ao banco desde 2018, né? O banco propôs a ação de busca e apreensão, né, para apreender o veículo, e aí foi peticionado informando que por conta do Covid o juiz ele tinha determinado a liminar, tinha concedido a liminar de busca. E aí, na defesa, foi colocado que por conta do Covid não poderia acontecer isso, teria que ser suspenso. Mas aí o banco ele recorreu, entrou com agravo de instrumento e lá em cima reformou. Por quê? Porque a questão de crise é que o débito já era anterior. Então não Isso, gente, poderia. isso vale para tudo, não é só para esse caso. Vale para tudo, Outra coisa. tudo. Até Isso. mesmo você que não tem nada a ver com isso, mas é um caso de passagem aérea que a cliente viajou antes da pandemia e a acordo e não pode dar a hora. A ação não tem nada a ver com a pandemia, foi antes. Entendeu? Nós estamos aguardando a sentença. Agora, como a gente está numa live de instrução para o povo, vamos deixar bem claro que nesse caso não cabe. O que cabe, essa medida de resolução é só para o período da pandemia. Então, a partir de março de 2020, você tendo uma dificuldade, aí nós podemos usar essa resolução em seu favor, requerendo o pedido de suspensão do seu débito. O banco negou. Ótimo, valeu. Vou procurar a nossa advogada, ou a doutora Josi, ou a doutora Luciana. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o pedindo que se cumpra a lei. Mas isso não quer dizer que você não deve pagar. Se tiver condições de ir pagando, enquanto essa medida liminar vem, show de bola, é ideal. Se você não tiver como pagar, aí a gente vai aguardar realmente o que vai ser feito. Mas, doutora, mas eu paguei, e aí como é que fica? Aí o juízo vai suspender dali para frente, que vai te
orientar e que vai te dar um alívio. Não deu no início da pandemia, mas dando e a resolução como é feita para poder ela ser prorrogada, então a gente pode conseguir uma prorrogação dela via judicial, porque já existe esse entendimento de cumprimento da resolução. Então, o governo faz o quê? O governo, que eu digo, o legislativo, o executivo, nesse caso foi uma medida do executivo, nem do legislativo, mas quando o executivo determina, é uma determinação, é para ser seguido. Se não seguiu, o problema é seu, meu querido. Vamos na justiça, a justiça vai absorver aquela decisão, porque é a famosa independência dos poderes, que a gente não está vendo tão claro ultimamente, mas que tem sido, em algumas situações, respeitadas. Então, essa é uma situação que está respeitada pelo judiciário. E, com certeza, ele vai dar. Agora, o que vai ser é que, para que tipo de... Isso vale para luz, água, não vai. Plano de saúde, esquece. Isso aí você vai ter que fazer, não seguindo essa orientação, mas você vai ter que conversar e choramingar mesmo no ouvido dessas concessionárias, né? Dessas empresas que dão a prestação de serviço. Essas medidas são para bancos, né? Endividamento bancário, mas também tem um plus aí, né? Com contratos bancários, né, fugindo um pouco dos contratos bancários, a questão é essa, é tentar a negociação. Caso não consiga, eu tenho um despacho, né, que eu consegui com um amigo meu que é de Recife, e ele precisou propor uma ação na Bahia para uma rede de hotéis para suspensão do pagamento da energia elétrica, e conseguiu, né? Então, a gente tem o desembargador, o presidente, terminou esse despacho. A Light, na verdade, ele terminou o despacho para a Light, mas ela é tanto para a Light quanto para a Enel. A Enel resolveu desobedecer e tomou um puxão de orelha. Isso aí tem que ser feito. Só que o que eu estou querendo esclarecer é o seguinte: é que essa resolução que nós estamos tratando hoje não é para dívidas comuns. Essa resolução é aplicada para as dívidas bancárias. E essas bancárias não são todas. Por exemplo, cheque especial não entra. Cartão também não entra, cartão de crédito. Essas duas você vai ter que fazer o requerimento e lidar com o banco como se fosse água, luz. A gente está falando são empréstimos bancários, financiamento automóvel, financiamento habitacional. Essa resolução foi feita direcionada para esse tipo de segmento, né? Que mais que a gente tem pode falar para o pessoal? Tem uma pergunta aqui, a da Rita. Quando entro no processo para achar abusiva a prestação paga mês a mês, preciso apresentar a planilha de um novo para que eu possa pagar em juízo? O que seria legalmente devido? O que é que acontece? Isso aqui é a questão da ação revisional dos juros abusivos. O que é que acontece? O banco, ele quando faz o contrato, né, ele dá uma taxa, né? Por exemplo, eu tenho um contrato com uma taxa de 2,5% ao mês, né? É uma taxa relativamente alta, né? Devido à taxa média do Bacen, que também vai variar mês a mês. O que é que acontece? O cliente chega querendo entrar com a ação dos juros abusivos. Primeira coisa que tem que ser feito é um laudo,
do contador. Por que se precisa desse laudo? Esse laudo é o que vai verificar, né, a constância de juros abusivos naquele contrato. Mas não é só a questão da abusividade dos juros. Junto com a abusividade, geralmente vem uma venda casada, um título de capitalização, né? O despachante, né? Vem um seguro que você não teve opção de contratar esse seguro por fora, né? Seu, né? É o que eles te empurraram. É o que eles te empurraram. E aí, esse laudo desse contador, ele vai apontar a abusividade, né? E quanto seria pago de valor incontroverso, né? Que é o valor médio que vai qualificar ali e dizer, olha, esse valor aqui é o valor que a gente pode chegar até o limite do teto legal, né? Uhum. Tem que ser verificado isso. E aí, nisso aí o laudo do contador é o que vai demonstrar a abusividade desses juros. Mas interessante, eu tive um caso que os juros da cliente era 1,88% ao mês. Não é um valor tão alto, porque a taxa média de mercado do mês que ela fechou o contrato estava em 1,85%, só que tem o quê? Quando eu fui buscar junto com o contador a taxa média do banco naquele mês, né, no site do Banco Central, estava 1,18. Quer dizer, o banco ele deu uma taxa maior para o cliente, de 1,88, sendo que essa taxa, a taxa que ele colocou disponível para o Banco Central naquele mês, era de 1,18. Olha a abusividade aí, né? Por isso que há necessidade de que haja o laudo do contador, para que seja verificada a questão da ilegalidade, né? E além disso, né, eu costumo dizer, os bancos eles fecham acordo, né? Os bancos eles costumam a política de acordo do banco é muito forte. Então, mesmo que você ache que não está tão abusiva a taxa, não teve uma venda casada ou coisa desse tipo, você pode verificar, foi maior, a taxa foi maior, você pode entrar. E aí, o que eu aconselho? Ou faz a consignação extrajudicial, né, desse valor que você acha devido. Essa consignação é feita ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. São os dois bancos que fazem consignação extrajudicial. O que é que vai acontecer com essa consignação? O banco responsável pelo recebimento desse valor vai notificar ao banco credor que você consignou os valores. Então, ele tem 10 dias para aceitar ou não, né? Para emitir a carta de recusa ou não. Emitindo a carta de recusa, a gente pode solicitar ao juiz que faça o depósito judicial. Por que isso? Porque não adianta só você entrar com a questão da ação, vou entrar com a revisional. Só que você tem que lembrar que vai ter aí o problema da busca e apreensão. E como é que você descaracteriza essa mora? Com o pagamento em dia. Você não vai pagar o financiamento direto para o banco, você vai forçar, né, O banco numa consignação. Consignado, ou extrajudicialmente, ou caso o banco recuse, você não vai continuar depositando, mas você pedir, né, ao juiz, requerer que ele consigne esse valor, permita o depósito em juízo, né? É o que eu aconselho. Ou, no caso, o juiz não concedeu, você pode entrar com uma ação de consignação em pagamento para consignar esses valores até o limite do teto legal. Mas a pergunta da Rita foi essa: tem que apresentar uma planilha de cálculo? Precisa, é necessário para você demonstrar para o juiz de imediato que ali tem uma abusividade. Como é que a gente
Vai demonstra para o mostrar sem juiz isso? cálculo, através do cálculo. E a Através Edalva do está cálculo. perguntando, isso, Edalva, doutor, esse contador tem que ser judicial? No início da ação, não, Edalva. Não. No início da ação, para a gente demonstrar esse cálculo abusivo, o que, que a gente tem que fazer? Vai contratar um contador comum, conhecido É, nosso que já trabalha conosco, que seria também um perito. Durante o processo, se o banco ou a gente, o banco teimar, né? Se o banco, não, eu quero uma perícia, ou ele ficar teimando, não, eu não vou, aí a gente vai pedir a perícia, aí sim que vai determinar para um perito judicial que vai conferir os cálculos que a gente apresentou no início da ação. Então, são essas isso. duas, Geralmente, quer dizer, essas duas hipóteses, não, nesses dois passos que a gente tem que seguir. O primeiro passo é o nosso cálculo, que é com o contador particular. No segundo isso. ponto, aí o juiz vai avaliar. Se ele não entrar num acordo judicial no meio do processo, aí, se ele entrar no acordo, show de bola, é só aquele contador. É, Se ele não entrar no porque acordo, aí o juiz vai requerimento um juiz pericial para poder fazer a revisão daquele cálculo, ver se está ok, se não está, se está tudo certo, enfim, ele vai fazer, entendeu? Quem foi que perguntou? Foi a é Dalva. Edalva. É, Edalva, doutora entendeu? Dalva Se você Terra, entendeu, minha, dá o minha seu. colega de faculdade. Ah, tá. Então é isso. Minha colega de faculdade. Então é E isso. São aí, essas duas coisas que a gente tem. O primeiro cálculo, não. No isso. segundo, provável, né? Mas a política de acordo dos bancos é muito forte. Você consegue Sim. fechar excelentes acordos com até 80% de redução da dívida. Eu tenho um cliente que devia quase 40 mil e pagou 4.050, para ser exata. Então, não, Então, sim, assim, mas eu digo assim, quando o banco, quando, aí vai ser uma é, perícia, que é pode verdade. ocorrer, porque nem todo É, processo tem acordo, né, Josiane? A na verdade, maioria a das gente vezes, tem, a maioria tem, mas a maioria tem. Na maioria das vezes, eu acabo por pedir essa perícia, né? Eu acabo por pedir, porque é uma forma de você demonstrar. Já teve cliente meu que o banco, quando foi feita a perícia, o banco ficou devendo 360 e poucos reais para o meu cliente. Entendeu? Então, vale a pena, o banco teve que pagar na ação, né? é Vale a pena você pedir a perícia, né? E se você tiver gratuidade de justiça, mais melhor ainda, ainda. né? Melhor Melhor ainda. E por isso ainda, que né? eu procuro pedir a perícia, já faço os quesitos do perito para poder o perito se inteirar de tudo e dar um laudo que seja favorável, né? Para aquilo que a gente está querendo. Às vezes o laudo não dá favorável, mas a gente toca o barco, porque a maioria dos casos o banco fecha acordo. Na maioria dos casos. É muito difícil em direito bancário não fechar um acordo. E muitas vezes excelentes acordos são fechados em direito bancário. Aqui tem uma pergunta. O que é necessário para entrar com esse tipo de ação? Identidade, CPF, Ó, comprovante de residência, primordial para o qualquer um. contrato. O É, contrato o, o contrato de contrato. financiamento. O contrato é muito importante. Em direito bancário, muitas vezes as pessoas nem olham o contrato, né? Contrato de cheque Na especial, verdade, contrato do você cartão me de crédito. desculpa, mas não é nem questão de não olhar, Josi. Sabe por quê? Se É, você olhar o contrato e disser que não quer, você não. geralmente ninguém olha, nem a gente olha. A verdade é Porque essa. não existe a condição de você discutir aquele contrato. Ou você assina, ou É, você vai embora. Vai chorar na cama que porque é pra é um contrato frente. de adesão, mas é um Isso contrato de aí. adesão, mas é importante.
É importante que Não, tenha esse contrato, porque muitas vezes o não cliente estou falando de chega, não ter, eu estou nem o falando contrato de tem. lei. Eu estou falando de leitura. A Ah, leitura a gente não faz é. exatamente por Ah, a isso, porque se leitura você ler e não é, assinar, você não vai fazer o contrato. Então, um dos é verdade. princípios dos juízos fazerem essa alteração em favor do consumidor é exatamente esse, porque é um contrato de adesão onde você É. não é ouvido, você pode falar, 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 ele vai olhar para a tua cara e vai falar assim, tá, a senhora vai assinar? A Assim, senhora quer o o que carro? é o que é que varia na realidade nesse tipo de contrato, né? Bancário, principalmente em financiamento de veículo. Vai variar, são os componentes que Os vão ser valores. cobrados, né? As despesas, a tarifa de cadastro, a tarifa de registro, né? O título de capitalização, que chamam O CAP tipo de parcela seguro, premiável, o tipo entendeu? de seguro que Isso foi aí vai. feito. Isso, tipo de seguro. Eu peguei um caso agora esse mês, que o seguro da cliente estava quase 3.000. Seguro, ela não teve nem como dizer assim, eu não quero esse seguro. E teve que fechar, entendeu? Aí veio o despachante, ela disse, não foi utilizado o despachante, mas cobraram. Eu nem olhei o contrato. Mas também, se Pelo olhasse menos também, a primeira não ia página. adiantar. A primeira página, você precisa olhar. É, Precisa dar uma olhadinha. Por quê? Podem a cobrar única coisa que coisas você que vai não foram. descontar é isso. É, Ah, olha, aí esse realmente. despachante aqui eu não concordo porque eu não estou fazendo com ele. Esse tipo de coisa eles até tiram. As outras taxas que eles não discutem mesmo. Então, eu Não. costumo orientar os meus clientes assim: quando você faz o contrato, você tem que fazer igualzinho você faz um testamento. Você guarda ele no cofre, bota o cachorro do lado e não deixa ninguém mexer. Porque E você vai precisar dele. você acredita que eu tenho cliente que não sabia nem onde é que estava o contrato? Sei não, existe isso, mas a senhora não assinou o Mas é porque eu contrato? também tive cliente que a empresa não entregou o contrato. E aí a gente Pois teve é, que aí tem que pedir. ligar ou pedir por e-mail, que eles fornecem. Quando tem esse problema, né, não tem o contrato, entra em contato, eles demoram entre 3 a 15 dias para fornecer. Tem banco que não fornece rápido, né? Eles demoram um pouco, mas eles fornecem o contrato, né? A questão É, que dá uma diferenciada é na questão daquelas pessoas que estão com cartão de crédito, perderam o controle da dívida, por exemplo, né? Ah, perdi o controle da dívida, eu tenho cheque especial, eu tenho um cartão de crédito, aí faz aquele refinanciamento do refinanciamento e a dívida vira uma bola de neve. Aí, nesse caso, o que é que eu aconselho? Entrar com ação de exigir contas, né? Para que o banco ele venha até você, né? Através da ação, assim, como é que você chegou nesse cálculo aqui, né? Como é que você chegou aqui? É só nesse caso, mas que tem que deixar bem claro que esse caso não vai servir para alegar que não pagou durante a pandemia e entrou numa não, bola de neve. Se você já tem lá atrás, isso aí é você não caso pode alegar normal, isso. corriqueiro, né? Isso é caso É um corriqueiro do caso nosso dia a normal, dia. O que nós isso, estamos tratando mas hoje, chega muita gente. Esse mês já chegou clientes sim, assim, disse, olha, eu estou com uma dívida de 40.000, virou bola de neve. Mas eu estou na pandemia. Não tem como pedir para suspender isso aí, não. Não tem como. Por quê? Porque não está inserido no contexto da pandemia. Você já tinha a dívida esse antes disso débito. aí. O que é que você Aí, pode fazer? aí, aí vai ser uma ação normal do nosso dia a dia, É que uma não ação tem nada a normal. ver com a pandemia, que você pode requerer a qualquer tempo da sua vida, que Isso, você se enrolou, isso aí. procura um advogado que ele vai poder fazer isso. O que a gente está querendo destacar é o seguinte: hoje o nosso tema é a pandemia. Então, essa questão de renúncia, de pedido de adiamento de 60 dias ou mais, né?
dos nossos prazos não é para esse caso. Porém, mesmo com essa pandemia ou fora dela, se você tem esse problema, você pode procurar o seu advogado, que ele vai, no caso, ou a doutora Josi, né? Ou eu, ou enfim, o advogado que você tem em mãos para poder fazer esse tipo de pedido, porque é um pedido crível, um pedido que tem a sua validade jurídica e que a gente consegue fazer a reversão. Ah, mas está amparado nessa resolução? Não, não está. Nessa resolução, como eu falei anteriormente, é para contrato de habitação, que é o financiamento da sua casa própria, do seu apartamento, seria o contrato do automóvel, seria o empréstimo pessoal. Gente, o empréstimo pessoal é diferente do cheque especial. É aquele empréstimo que você faz você pessoalmente. Você, às vezes você tem uma linha de crédito e você tem o cheque especial. Esse que eu estou falando é da linha de crédito. Essa linha de crédito ela está amparada por essa resolução. Então, a gente pode fazer isso. Então, esses são os temas que a gente precisa colocar vocês de acordo, né, antenado, para vocês não esquecerem de requerer os seus direitos. Porque isso aí está sendo. Se o banco não quiser, não tem problema. Um primeiro passo é você entregar lá e fazer o pedido online ou pelos canais do banco, pelo telefone, ou falo conosco, enfim, o primeiro passo é esse. Negou, procura o advogado que ele vai fazer com que a resolução seja cumprida, porque o judiciário ele está acatando todos esses pedidos. A observação que a gente também quer fazer é que esse pedido é feito hoje, durante a pandemia. Não adianta você ter um débito anterior à pandemia e querer colocar desculpa na pandemia. Entendeu? Então, não dá, não tem como. Não tem como. Agora, mas eu tinha antes, eu não posso fazer nada? Pode, só não pode. Aí você vai procurar alegar a gente. Isso. Aí a gente vai fazer a alegação correta. Mas você, cliente, não pode alegar a pandemia. E se um colega quiser alegar a pandemia, corre porque está errado. Não pode, porque vai dar errado. Você vai, como a gente fala brincando, né? Vai se estribuchar, porque não vai dar certo. E aí você vai ficar, poxa, a doutora falou que ia dar certo e não deu. Claro, fez o pedido errado. Entendeu? Que só dá outra coisa correto é a questão da pedido certo. Outra coisa é a questão da redução de margem, né? A margem consignável. Tem aposentados, pensionistas que estão preocupados por conta da questão dessa redução, né? Se você tem o seu valor do o seu recebimento tá ok, tá fixo, você não sofreu nenhum abalo financeiro durante a pandemia, eu não vejo, né? Eu não vislumbro algo assim para você propor. Eu vou entrar com essa ação para reduzir aí, porque está com a pandemia, né? Tem Na alguns verdade, projetos nem para isso, nem para o outro, né, o Josi? Sabe por quê? Eu penso dessa forma. Se você não foi abalado, você não deve fazer esse pedido nem de redução e nem de suspensão, porque você vai prejudicar a maioria das pessoas que foram abaladas. Além de você se desestruturar financeiramente, porque o que vai acontecer? Você vai virar uma bola de neve, você vai ficar, suas finanças vão ficar desgovernadas, entendeu? Então, isso mesmo. Você vai acabar se prejudicando lá na frente. Então, se você não está sofrendo nenhum tipo de prejuízo, mantém o que você já está, né? Mantém o que você está fazendo e está tudo certo. Agora, essas resoluções são exatamente para quem está tendo prejuízo, que é a grande maioria, né? Vamos combinar, a grande maioria. As pessoas que tiveram redução salarial podem fazer o requerimento.
em se tratando também de outros tipos de contrato, né? Você teve eu tenho uma amiga minha que sofreu uma perda salarial, né, de 25%. Então, nada mais justo do que, por conta disso, ela procurar os direitos dela, né, e, conversar com o proprietário do imóvel, procurar as pessoas que ela está em débito, né, para fechar um acordo, porque é bem viável, né, se fazer isso. Acho que vale a pena, né? E com relação às pessoas que têm empréstimos consignados, projetos de lei, né, em trâmite, né, uns até já na mesa diretora, para que essa questão da redução da margem, né, ou da suspensão, né, desses valores enquanto perdurar a pandemia, eu acredito que seja muito viável e que vá ter aprovação aí de um desses projetos de lei. Então, são vários, tem vários projetos de lei, eu acho, tem alguns bem bacanas, né, que englobam todo o funcionalismo público, inclusive um deles. O pessoal das Forças Armadas estão lutando para poder ver se consegue enquadrar, né, enquadrá-los nesse contexto, né, porque, como a gente sabe, né, as Forças Armadas eles têm um outro ordenamento jurídico que rege essa situação de consignados com relação a eles, né, que é a medida provisória 2215, né? E tem o artigo lá certinho 14, se eu não me engano, 1415, que trata disso aí. Né? E aí o percentual de margem consignável deles, né, que pode ser embarcado aí com empréstimos, é do percentual de 70%. Então, não entra, se for pedir, a não ser que esteja realmente com tudo comprometido, né? E por conta da pandemia, a esposa perdeu o emprego, alguma coisa desse tipo, que pode até tentar fazer uma reversão aí, uma diminuição de margem para conseguir ou a suspensão ou a redução nesse período de pandemia, né? Mas isso aí só se incluírem os militares nesse projeto de lei. Se não tiver isso, não vai ter como, porque eles recebem aquele limite, aquele valor fixo, né? Eles não tiveram perda salarial. Redução, não teve. Então fica complicado. É a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou atender o cliente: olha só, você teve perda financeira? Você é aposentado, é pensionista, alguém perdeu o emprego em casa? Porque isso é importante. Às vezes a pessoa não teve a diminuição, mas o filho mora dentro de casa, né? A filha com netos e tudo. E aí a houve, família, né? quer dizer, ele não teve, mas a renda familiar foi afetada. Aí Foi tem como afetada. você Aí trabalhar. sim, Mas isso. só se for nesse caso mesmo. Caso não tenha esse tipo de caso, não adianta, porque não é porque você não possa, você pode. Não é aconselhável, porque você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Porque depois que passar também, se Deus quiser, vai passar, as coisas vão voltar ao normal. Então a gente tem que ter esse lado, né? Tem que ter essa visão também. E como Isso. você bem colocou, essas outras coisas de colégio, por exemplo, foi aprovado o projeto de lei no Rio de Janeiro, dando 30% de desconto. Tá lá para o governador, se ele tiver o tempo nessas buscas que a Polícia Federal está fazendo na casa dele. É, Ai, e gente, assim, desculpa. aqui no Rio ainda tem esse projeto de lei, né? Isso, Só tem falta outros ele locais dar que não tem, canetada mas mesmo. isso. Mas, por Mas no exemplo, nosso estado, nós temos esse projeto. na Não, esse Bahia projeto já mesmo, foi aprovado, ele está para ser sancionado pelo governador. Estou rindo e brincando um só falta pouquinho para te contar da Polícia Federal. Se ela deixar ele sancionar, aí já deixar a está valendo canetada, para gente, está tudo tá ok. certo.
que vai ter Mas pelo menos que aí é que a gente fala que vai ter que fazer, porque senão, apesar de que, mesmo sendo um projeto de lei, o nosso Tribunal de Justiça do Rio já está sendo favorável à diminuição é, das mensalidades, tá, gente? Então, é. quem quiser também Só pode tem propor muita a gente aqui ação. de pessoal de Recife tá assistindo, então Recife, esse projeto de lei aí que tá para ser canetado, já foi até aprovado, né? Não vale para Recife não, tá, gente? Recife tá matando o cachorro a grito. Esse Não tá projeto, servindo esse para Recife. projeto Recife estão que não entrando, é mais projeto, já é lei aqui no já é Rio. lei. É do Rio de Janeiro, Mas do em estado do Recife não. Rio. Em Isso, e que Recife a gente estão está propondo só ação aguardando o governador sancionar. Show de você. E eu se espero que deixarem. ele não vete, né? Hã? É verdade, se deixarem, né? É, eu espero que, se a Polícia Federal deixar, mas eu espero que ele não vete nada e que seja tudo legal. Mesmo É. porque o governo do Rio está fazendo, o governo do Rio, minto, o Tribunal de Justiça do Rio tem decidido nesse favor, assim como tem decidido favorável aos locatários pelos contratos de locação, porque realmente houve uma diminuição muito drástica, o comércio do Rio de Janeiro, que eu estou falando, está todo fechado e não tem renda, não tem como a gente pagar. Não, Eu estou nesse barco, eu acredito que a doutora Josiane também esteja, nós, advogados. e porque a gente está com o escritório fechado, pagando conta, pagando É. condomínio, pagando aluguel, pagando Inclusive, a doutora tudo. Luciana é minha vizinha de escritório, Isso de aí, prédio. dá tchau. Mas, enfim, são 9 horas, nós tivemos 1 hora de live, Passa nem parece. rapidinho, né? O instante passa, principalmente quando o papo é bom e tem conteúdo, né? Aí vai É. que vai, né? Se deixar, a gente Alguém fica a aí tem noite. alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acredito que o povo não tenha mais pergunta. Mas, enfim, se vocês tiverem perguntas, deixa nos comentários. Isso. Deixa os comentários lá. Eu acredito. Doutora Josi, pelo amor de Deus, salve essa live para a gente disponibilizar para todo mundo, para eles assistirem depois com calma e fazerem as perguntas. Pode fazer nos comentários que a gente vai responder, ou a doutora Josiane, ou eu. Enfim, quem teve muita gente também da minha rede social que veio É, falar aqui na nossa live. Eu vou deixar, a doutora Josi vai salvar, eu vou compartilhar nas minhas redes e deixar para todo mundo fazer seus questionamentos ali, tudo certinho, para a gente responder essas dúvidas que estão fervilhando na cabeça de todo mundo, que todo mundo fica em quarentena, mas fica com a maquininha ali, ó, nervoso é na máquina verdade. da caneta, né? E aí fica É difícil, verdade. mas a gente vai dar a orientação necessária para todo mundo. Home office, mas Bom, sempre office, né? sempre, é isso aí. Sempre foi Sempre muito bom, office. gente. Gente, olha, Vamos agora gostei muito. marcar a próxima. Foi Isso. ótimo. Eu gostei muito de conversar com vocês, fazer esse bate-papo e espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas. Josi, adorei falar com o pessoal seu. Igualmente. Algum cliente conseguiu redução? Está Redução perguntando aqui, dos juros, Josi. da dos juros conseguiu. Dos juros, Conseguiu sempre sim. consegue. Dos juros, tanto dos juros quanto a suspensão. Contra a A suspensão. suspensão dos valores, né? Inclusive tem um julgado muito interessante que deu 6 meses. Então, 6 meses. Mas esse tem sido o entendimento, é o que a gente está falando agora. Mesmo que não tivesse essa resolução e essa lei que está sendo aprovada,
o judiciário ele está sendo muito o sofrimento do povo brasileiro. Então, ele tem aberto essas portas, basta o advogado fazer o serviço direitinho, né? O dever de casa direitinho, e não falar bem, mas indo nessa linha que a gente está mostrando aqui, que é o entendimento do Tribunal de Justiça, está sendo super, super favorável nesse caso. E a redução do valor que ele está perguntando quanto depende às vezes, 80% do valor. Vai depender muito, porque eles começam a negociar a partir dos 180 dias de inadimplemento. De atraso. Aí começam a né? Então, assim, eles vão te ligando, né? Geralmente eles procuram no processo o telefone do advogado e o e-mail e entram em contato com o advogado. Semana passada eu recebi o de um. Doutora, já tem 186 dias de débito. Tem interesse em fazer o acordo? Aí eu entrei em contato com o meu cliente e eu digo, olha, eu não tenho interesse, você tem? Porque ainda está alto o valor. Então, aí eu conversei com a advogada do banco e disse, olha, pandemia, ele não tem condições agora, o sogro dele acabou de falecer, né, por conta da Covid, ele está juntando os valores, se puder aguardar mais um pouco, então aguarda que a gente tem interesse sim em fechar o acordo. E aí a gente vai namorando o banco, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente termina fechando um excelente acordo para o cliente. Isso aí. Então, depende da situação. Às vezes 80%, 90%, tem casos que até 90%, mas depende da situação que é apresentada. Não adianta a gente falar, vai reduzir, porque aí seria irresponsabilidade nossa. A gente não pode. Irresponsabilidade. A gente mas, assim, pode, de acordo com a situação, ter o acordo. Isso, de acordo com a situação, a possibilidade do acordo existe. A grande parte dos acordos é para uma redução boa, considerável, mas a gente não pode colocar o valor. Prometer, né? Prometer, dizer, olha, eu vou fechar em 90%, eu garanto. Porque às vezes o cliente não quer aguardar. Já teve cliente de ter de chegar um período do processo, ele dizer, doutora, eu prefiro, eu vou renegociar essa dívida. Eles vão abaixar o valor e fechei o acordo desse jeito. E aí o cliente foi, dividiu, o valor ficou bem menor e ele está feliz da vida, entendeu? Com o acordo que foi proposto para ele. Vai depender muito. Às vezes a pessoa até prefere fazer um refinanciamento com o banco mesmo, da dívida, num valor muito menor, né? E aí fica a critério do cliente. Mas é o que eu digo para o cliente, pode chegar até 90%, até. Né? Eu não garanto seus 90%, porque às vezes chega num determinado valor que você já tem aquele valor e diz, eu quero fechar para acabar logo com isso. Né? E aí fecha do cliente, depende do banco, depende do advogado do banco, porque não é o mesmo escritório. Fechar acordo. O Banco Itaú é excelente para fechar acordo. Então, né? mas o Itaú, isso, gente. O Bradesco, a Caixa Econômica não é muito boa para fechar acordo. Não, a Caixa Econômica não é muito boa para nada, vamos combinar, né? É verdade. Nem o tribunal, porque a Caixa Econômica é vara federal. A Rita está falando, consegui redução de 30% no colégio de minha neta em Recife. Pois é. O acordo esse é o entendimento aqui do Rio. E a lei que está sendo aprovada, que foi aprovada, está sendo, não, foi aprovada, foi para a redução de 30%, já foi aprovada. E agora, os entendimentos são esses, gente. Procura a gente nas nossas redes sociais. Eu vou deixar a minha rede, a doutora Josiane vai deixar a sua primeiro. Como é que você...
que a senhora quer fazer? Posso deixar? E eu nem Deixa sei suas como é que redes sociais. funciona isso. Eu acho que a pessoa menos indicada de internet aqui sou eu. Boba Mas pra pode deixar caramba. a sua. Mas procure as redes da doutora Josiane, as redes, o Facebook da doutora Josiane, que ela está sempre postando coisa lá de instrução para os clientes dela, que procuram ela nas redes. As minhas redes sociais também tá sempre tendo posts lá instrutivos, falando sobre direito do consumidor, falando sobre direito, um pouquinho de direito bancário, principalmente para o direito previdenciário, que é uma das especializações É, minha, né? Eu falo de direito bancário e direito consumidor porque eu tenho especialização em direito privado, que abrange, que direito privado abrange abrange. tudo isso, né? Então, e é a minha área também. Mas há pouco tempo fiz uma especialização em direito previdenciário, que já trabalhava com isso, mas agora eu tenho diploma de especialista em direito previdenciário e estou trabalhando e fazendo direito tributário também. Mas tem a questão de direito previdenciário que vocês vão olhar lá nas redes sociais. Deixa eu deixar o meu Instagram, todas as redes, Instagram, Facebook, YouTube, tudo é doutora Luciana Monteiro. Uns com tudo minúsculo, porque o Face tem muita gente, é muita Luciana Monteiro nesse país. Nunca vi tanta Luciana Monteiro. Misericórdia, mas tem muita. Então, às vezes, doutora Lu Monteiro, doutora Luciana Monteiro, e no YouTube é um canal de conhecimento jurídico que a gente está lançando toda semana vídeos falando sobre vários assuntos e perguntinhas. A live vai lá para o canal do YouTube. Se a doutora Josiane salvar essa live aí quando É, se terminar, eu, clique se em eu souber salvar. salvar, né? Não, sabe sim, é só ele vai perguntar, você clica em salvar. Concluir, pronto, aí a gente salva. Isso, aí você salva, antes de concluir, você salva e depois conclui. E a Tá gente vai ótimo. colocar nas redes sociais, o canal do YouTube, a doutora Luciana Monteiro, Meus Direitos Oficial. E aí, toda semana tem um vídeo novo falando sobre vários assuntos, auxílio emergencial, que o povo estava louco, é, vários assuntos, acidente, auxílio de doença, tudo isso está lá explicando, lei do silêncio, que ninguém faz, principalmente essa pandemia, o que você deve fazer com o povo que está o dia tuco, 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 o dia inteiro e a noite toda no teu ouvido, e você precisando trabalhar e não consegue. Tem tudo isso lá. Tá bom, doutora Luciana Monteiro, Meus Direitos, canal do YouTube. E a doutora E Josiane no Facebook, Josiane Tenório, não do Josiane Josiane. Tenório. O meu Instagram é @Josiane Lima Tenório, né? Isso. Lá eu trato um pouco de direito bancário, direito previdenciário militar, né? Que eu sou especializada, pós-graduada em direito previdenciário militar, direito previdenciário, só que eu não faço, né? E direito militar, direito público e eu tenho especialização pela FGV em contratos. Então, assim, eu tenho lá, tem um pouco de cada coisa relacionada àquilo que eu faço, né? O direito bancário e o direito previdenciário militar e o direito militar. Que são os meus pupilos, são Então, as minhas paixões. então é E é isso, isso aí. gente. Pronto, foi ótimo. Muito obrigada aí, o pessoal, família, e valeu. Obrigada a todos. Um abraço grande. Tchau, tchau, gente. Tchau.